Voltando aqui na terceira parte dessa mensagem, as duas formas da vida eterna. Nós paramos em Ezequiel 5, verso 12, onde eu mostrei, vou até ler de novo, diz assim: uma terça parte de ti morrerá da peste e se consumirá a fome no meio de ti. Quem eram essa primeira terça parte, abençoado? Eram o ex-querubim e seus subordinados. Anjos que seguiram ele, claro, tudo dentro de um roteiro preparado por Deus, porque Isaías profetizou dizendo, Deus falou na boca de Isaías, eu te criei para destruir. O para na Bíblia, tu que conhece graça, sabe o que significa o desígnio. E o segundo terço? O segundo terço eram espíritos criados em Cristo, ok? Conhecidos de antemão, obviamente, mas que também desceram no plano da destruição e nasceram no estado de Israel. Lá hoje onde está o cabrito judeu Benjamim Netanyahu, que está matando ovelha e bode junto lá na Palestina. E ao nascerem no estado de Israel, obviamente, em carne, possuíram a origem judaica, da linhagem de Sem, um dos filhos de Noé. O terceiro texto, e essa segunda parte, segundo texto, que em carne foram os judeus, tiveram a sua queda ao redor dele. Dele quem? Do ex-querubim, que Deus também transformou em carne. E lá na frente eu vou falar o que essa queda originou. O terceiro texto aqui de Ezequiel 5 e 12 eram também espíritos criados em Cristo, ok? Conhecidos de antemão e predestinados a 3 propósitos na terra, que eu vou falar nessa série. E o segundo texto, da qual mencionei agora há pouco, foram designados por Deus para participar da vida eterna por eleição. Nós que somos do terceiro terço, predestinados a participar da vida eterna por predestinação. Entendeu até aqui? Bom, tu tem a mente de Cristo, é claro que tu vai entender. Efésios capítulo 2, verso 10. Efésios capítulo 2, verso 10. Vamos ver o que diz a Bíblia aqui em Efésios capítulo 2, verso 10. Acompanha comigo, Efésios, carta de Paulo, hein? Efésios 2, verso 10. Efésios 2, verso 10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nela. Entendeu o mistério? Criados em Cristo para. Agora há pouco eu te disse que o para na Bíblia é o desígnio. Então você foi criado para as boas obras. Eu fui criado para as boas obras. Não tem como eu praticar má obra, porque eu fui criado para a boa obra. Questão do templo, se tu estás em um templo de pedra ou se tu não está, não importa, você é o templo. Onde você estiver, ou fora do templo de pedra, ou dentro do templo de pedra, você como templo de Deus, do Deus vivente, tu sempre vai praticar boa obra. Porque você é um filho original de Deus. Você é um predestinado, sendo você da origem gentílica. Então, esses 2 terços vieram no grande plano da destruição, e tu tens a mente de Cristo, agora tu vai entender Romanos, carta de Paulo. Veja o que disse lá Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 23. Essa palavra está iluminando os sentidos aí, tu está entendendo bem. Veja o que diz aqui, olha. Romanos 3, 23.
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu vou explicar isso aqui. Essa passagem aqui, olha, tu já deve ter ouvido essa passagem aí na boca dos seguidores de Jacob Armínio. Os membros do sistema querem te confundir. Veja, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então vamos entender, porque se tu não conjugar tempo e verbo, você se confunde. Se você não tiver a cruz no meio para dividir os dois pactos, ou se também tu não tiver chamada, bom, tu não vai entender. Observe, todos pecaram. Em que tempo está o verbo pecar? Veja, tu peca, ele peca. Bom, eu não posso conjugar direito, porque senão eu me coloco no meio. Tem que dizer tu peca, ele peca. Não receba. Hein? Todos pecaram. Pretérito abençoado. Lá atrás. E destituídos, tirados. A palavra destituído quer dizer demitidos, tirados da glória. Tirado de um ponto e colocado em outro ponto. Tu recebe esse entendimento? Destituídos estão, aí vem o presente. Estão por quê? Porque nós ainda não retornamos literalmente ao local de onde viemos. Mas a Bíblia diz o que, Isaías? Que voltarão a Sião com alegria. Voltarão. Para mim voltar, eu tenho que ter estado lá. Recebe? A pergunta é, onde nós ficamos? Nós, do terceiro terço, e também aqueles que eram do segundo terço. Aqueles que foram designados para participar da vida eterna por eleição, e nós que fomos predestinados para participar da vida eterna por predestinação em 3 propósitos que eu vou falar durante a série. Onde nós ficamos? Lucas 1:77. Lucas 1:77 a 7:9. Vamos ver o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 1:77 a 79. Diz assim, ó: para dar ao seu povo, apenas ao povo dele, conhecimento da salvação na remissão dos pecados. Observe, dar conhecimento ao povo de Deus da remissão dos pecados, sobre a salvação na remissão dos pecados. Quer dizer que o povo precisa de conhecimento? Sim, o povo precisa. Depois diz assim, 76, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, em que do Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas, à sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O tempo que Lucas usou aqui, ó, estão em trevas, é porque Lucas habitava em um tempo que precedia a cruz, portanto, precedia o pacto consumado. Ele tinha que usar esse tempo aqui. Mas hoje que eu estou da cruz para cá, eu já não estou mais em treva. Tu também não estás mais em treva. Recebe essa palavra? Sim, porque Paulo, no capítulo 1, verso 13 de Colossenses, Paulo diz que nós fomos transportados do império de treva para o reino do Filho. E eu volto em seguida.